Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Elas na Justiça. Bom dia, Adriana, minha Bom dia, companheira. olá a todos que estão aqui nos prestigiando mais uma vez. Então, antes de começarmos e anunciarmos a nossa convidada especial de hoje, nós, Adriana, vamos, mandar, a nossa solidariedade, nós expressar, na verdade, nossa solidariedade aos nossos irmãos gaúchos que estão vivendo um momento terrível, né, Adriana? Nós gostaríamos de deixar aqui o nosso carinho e nosso afeto, nossas orações, né, e os pedidos de ajuda realmente para quem puder fazer algo, que seja por meio de uma ação ou de uma oração. Sim. Né, e que essa situação se restabeleça o quanto antes, porque poderia ser com qualquer um de nós. Então, assim, o nosso apoio. Fica aqui nossa solidariedade a todos os nossos irmãos e famílias aí do Rio Grande do Sul. E agora nós vamos anunciar uma convidada muito especial, que é uma amiga nossa, é uma advogada brilhante, a nossa amiga e querida advogada Daiane Avelino. Tudo bem? Tudo bem, prazer, gente. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Ela, a jovem advogada, né? Meu Deus. Essa convidada é muito especial, gente. Ela tem uma história incrível. Vocês vão ver como a história dela é contagiante. É uma história, assim, de muito sucesso. E eu, particularmente, é capaz de eu chorar hoje aqui, né? Porque eu tenho muito orgulho. Mas tem uma história mais com a Adriana do que comigo. Porque eu acabei de conhecer, vamos dizer assim, a Dai. A gente chama ela carinhosamente como Dai. Sim. A Dai participa com nós, na nossa equipe do Elas. Então, sempre quando tem post, tem programação, né, do podcast, quem tá? Somos nós três, né? É verdade. Então, ela é uma querida. E aí, Dai, vamos conversar, porque a gente conversa pouco, não, né? Mas primeiro, nós precisamos fazer a entrega. É verdade. Eu acho que essa é a entrega mais importante. Sem desmerecer todas as outras nossas convidadas que já vieram e que virão aqui no nosso podcast. Essa é a entrega da caneca para nossa querida companheira, parceira de trabalho. Eu vou chorar, gente. Vocês param. Não vai borrar minha maquiagem. A minha ex-estagiária, hoje advogada, de parceira, amiga, companheira para todas as horas, para tudo. E uma pessoa da qual eu tenho muito, 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 muito orgulho mesmo. E eu tenho certeza que vai inspirar todas vocês. A história dela vai inspirar cada vez mais mulheres, jovens advogadas, a crescerem na carreira. Essa é sua de todo o coração. Obrigada. Ai, gente, tô com vergonha. Eu não sou de ter vergonha, mas eu tô com vergonha. Não, Dai, vergonha não combina com você. Dai. Não combina, não. Ai, gente, ó, sigam, tá? Quem não segue, vamos ter que fazer Instagram. nosso brinde. Vamos fazer nosso brinde. Segue o nosso Instagram. É isso aí. Tá crescendo, né, Dai? Né, Adriana? É lógico. Que sejam bem-vindas. Um brinde a elas, um brinde a todas as jovens advogadas. E um brinde a todas que estão chegando no nosso todas perfil. Que estão chegando. Tem muita gente chegando todos os dias, o tempo inteiro. Verdade. Né? Isso é tão legal, né? Porque, assim, foi uma ideia nossa, mas que as advogadas estão tendo significado para elas, né? E isso é legal, né? Dai, mas vamos falar de você. Eita, me fala um pouquinho, conta da sua história, como que você chegou ao direito? Vamos lá atrás, né? Conta pra gente. Eu acho que, assim como muita gente, muitas pessoas que vão estar assistindo, migrou de uma profissão para o direito, né? Então, assim que eu terminei a escola, fiz um curso de auxiliar de enfermagem, atuei na área 3 anos. Olha, eu não sabia, gente. Eu trabalhei 3 anos e... foi uma assim, nada em vão na nossa vida, né? Então, me agregou muito como pessoa. Mas eu falei, isso aqui não é pra mim. Não é o meu propósito de vida. E aí, fui procurar outras profissões pra ver em qual eu me encaixava. Isso você tinha... Eu tinha 18 anos. 18 anos. E eu fui e me matriculei em um curso de
técnico de prótese dentária, gente. Onde eu fui parar? Tava na área da saúde, tava né? na saúde. Aí fiz o curso, tinha uma amiga minha que já era minha amiga na época, a gente se matriculou, conheci outras pessoas lá que tenho contato até hoje, a galera também da enfermagem eu tenho contato até hoje. Isso foi, o curso de enfermagem eu fiz em 2009, faz muito tempo, meu Deus. E aí... Faz muito tempo. Fiz o curso... Faz muito Porque tempo. você tinha 5 anos. Aí fiz o curso, aí eu falei, não é isso aqui. Aí fui pesquisar. No que eu fui pesquisar, eu encontrei o direito, comecei a assistir uns vídeos no YouTube em relação à profissão, como que era. E aí eu falei, vai ser isso aqui, né? Na minha família não tem advogados, não tem ninguém assim com curso superior. Eu fui a primeira neta do meu avô a ter um curso superior. Olha, que orgulho, né? Nós somos... Ai, nem sei quantos netos são, vô, desculpa. Eu acho que dá uns 20, mas contando com as crianças, né? Mas... Eu fui a primeira a me formar, então não tinha, assim, uma referência, assim. Tinha uns parentes do meu pai lá de Mariporã, que já tinha faculdade. Na época, quando você é criança e você ouve que tem parente que tem faculdade, é uma coisa muito distante, né? Pra quem é classe baixa. Você fica, tipo assim, até falar que é chique. É chique fazer quem tem faculdade naquela época, né? Então, eu falava assim, nossa, fulano tem faculdade e tal, aí você... E antigamente não era assim, quando eu era criança não era tão acessível quanto é hoje, né? Então hoje só não estuda quem não quer. Eu falo né? isso. Essa é a verdade. Mas enfim, aí fui pro direito, fiz a faculdade, me formei em 2021. E aí a gente vê na sala, né, a Adri como da aula, vê o pessoal falando bastante sobre isso, de concurso ou advocacia. E eu sempre quis a advocacia. Eu nunca pensei em fazer concurso, até assim... Pensei em possibilidades, mas eu falei, isso aqui não é pra mim. Hoje, fazendo audiência, eu olho pro juiz e eu falo, eu não quero essa vida. Não desmerecendo, claro, né? Mas aqui é clubinho da advocacia, nós vamos falar da gente. Então, eu penso assim, eu não quero essa rotina pra mim, né? Eu acho que a gente tem que analisar o nosso perfil. Sim. Olhar pra si, né? Naquilo que você tem mais facilidade de lidar. O propósito, né? De vida, né? Onde é o seu propósito. E foi na advocacia que eu me encontrei. Então, desde que eu formei, eu passei na prova da OAB no mesmo ano. E aí, foi indo. Mas foi dessa forma que eu entrei. Não, e a Dai tá falando uma coisa muito interessante, né, gente? E eu falo isso para todos os alunos. O quanto e o quão, né? Nós somos privilegiados e privilegiadas de estarmos num curso superior. Sim. Olha Sim. a história de vida dela, Sim. né? A sua história de vida é diferente de tantas pessoas, mas é parecida com tantas outras. Como o fato de você ter tido a possibilidade de ingressar no curso superior, de ser a primeira neta, a primeira pessoa da família a ter um curso superior, a ser formada. Sim, isso sim. é orgulho da família inteira. E Sim, que isso sim. pode mudar a estrutura familiar, né? Sim. Porque isso com vai certeza. abrindo caminho para as outras pessoas que estão Com atrás da certeza. gente. Então, por exemplo, hoje, quando eu sempre fui muito estudiosa. E o meu pai sempre pegou muito no meu pé. Tanto o meu pai quanto a minha mãe. Meu pai falava assim, você vai ser o que eu não fui. Você tem que ser o que eu não fui. Por quê? A expectativa de vida deles, eles colocam na gente, né? Mas, assim, em relação ao estudo, você vai escolher o que você quer, mas você precisa ser alguém. Você precisa ter uma profissão. Mas não é só expectativa, né, Dai? Na verdade, eles querem te incentivar Sim. a ser melhor do que eles, mas no sentido de que eles sabem que você tem potencial Sim, para chegar lá. sim. Por isso que é uma forma de incentivar. Sim, e aí, quando a gente alcança, isso abre caminho para nossa família, de falar assim, se a minha prima alcançou, por que eu não alcanço? Sim, os próximos que né? virão vão seguir o seu caminho. Isso, de falar assim, fazendo. gente, vamos, né? Eu pego muito no pé dos meus primos. Faça alguma coisa que vocês gostem, porque senão a gente só vai ser mais do mesmo e hoje tem oportunidade para todo mundo. Sim. E vai mudando com a história certeza. da família, né? Vai. Com Olha que certeza. legal, isso que é legal, Com né? certeza. Imagina sua filha pequenininha, olha o exemplo de mãe, de mulher guerreira, batalhadora que ela já tem dentro de casa. Olha o exemplo que ela tem. E aí isso é verdade. essa semana, acho que a semana passada, que nós descobrimos que fizemos a mesma faculdade, né, Dai? Foi. Uma conversa vai e vem, nossa, você tava lá no mesmo momento que eu tava Foi. também. Foi. Só que nós fomos conhecer depois por intermédio da Adriana, né? Você não quer falar um pouquinho como que a Dai era? É sua estagiária, né? A Dai foi minha estagiária em 2017, né, Foi. Dai? 2017. Você estava em que ano da faculdade? Eu tava no primeiro. No primeiro ano. No primeiro ano? Primeiro ano da faculdade, Então, e ela sempre foi muito, muito comunicativa.
né? Muito, muito dedicada, sempre correu atrás de tudo. Na verdade, meu escritório sempre foi um escritório boutique, que é a palavra da moda, né, gente? Espera que eu penso isso na moda. Eu tenho escritório boutique, que é o escritório pequeno, de pequeno porte. E a Dai sempre fez tudo, então ela sempre foi estagiária, ela foi recepcionista, ela me ajudava com tudo. E ela sempre correu atrás de aprender cada vez mais. E é por isso que a gente tá junto, nós estamos juntas hoje, porque na verdade eu acabei mudando de lá, depois transformei o escritório físico nós trabalhamos no escritório físico, depois fechei o escritório, fui pro virtual, depois voltei pro físico, hoje em dia, mas nós nunca perdemos o contato, nunca perdemos contato. No dia da entrega da sua carteira da ordem, eu estava lá e aquilo foi um orgulho tão grande, mas tão grande, poder entregar a sua carteira, é como se você entregasse para um filho mesmo, sabe? Que legal, assim, que legal. E hoje poder retomar essa parceria, vendo ela advogada formada e os resultados que ela tem hoje, que ela vai contar um pouco para vocês, que eu, com 1 ano de advocacia, eu não sabia nem quem eu era e o que eu estava fazendo ali com aquela OAB na minha mão. E a Dai já tem um propósito, um rumo, uma trajetória com 2 anos de formada. Nem 2, Você tem né, quantos Dai? anos? 2 Eu anos? formei em 2021, mas eu comecei a atuar ano passado, porque eu esperei a minha carteira, né, chegar. Sim. Então, demorou uns 5 meses para chegar. Então, como uma jovem advogada, uma advogada contemporânea, vamos dizer assim, você vê a advocacia hoje como uma empresa? Sim, é uma empresa e, inclusive, quem ainda não virou essa chave precisa virar, porque ou vai se encontrar no momento que você acha que não tem mercado e que vai vir aquela ladainha de que a advocacia está saturada, de que não sei o quê, e várias coisas, e você vai cair nesse bolo e você não vai conseguir sair. Verdade. Porque você vai realmente olhar a sua realidade e falar assim, não tem jeito. Por quê? Porque não veio a mente de administrador primeiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça, na cachola, é que o advogado, ele precisa ser administrador, ele precisa ser empresário. Ah, mas eu não tenho essa habilidade. Desenvolva. Isso que eu ia te falar. Mas a faculdade não me deu isso. Não espere isso. E não vai, tá? Não vai ter. Não vai. Pode ser que tenha daqui a muitos anos, mas você não vai ter que esperar isso acontecer. Você vai ter que fazer por conta própria. Sim. Então, aquilo que você tem como habilidade, você... como fala a palavra? Você... investe nela também. Mas o que você não tem, você precisa ir atrás. Porque, gente, não existe profissional completo, tá? Existe profissional que se dedica, que é esforçado. Não existe profissional perfeito. Às vezes você olha alguém que você admira, você fala assim, poxa, admiro tanto, mas você não sabe quanto aquela pessoa se desdobra para ser boa naquilo que ela é. Sim. Então, eu acredito que isso é muito importante, não só importante, como fundamental. Né? Porque, É assim, verdade. essa nova advocacia... Ela é necessário ter essa visão empresarial, Sim, né? senão... E quando a gente fala de visão empresarial, diferentes setores de uma empresa, Sim. né? O financeiro, a publicidade, o marketing, a jornada do cliente, a parte técnica. Sim. Nossa, né? Sim. E precisa estar em equipe. Você acha que a advogada sozinha, ela consegue fazer tudo isso? Então, vou falar de mim, tá? Conta falar um de pouquinho mim. do início da sua advocacia. Eu formei em 2021, no meio de julho de 2021, fiz a prova da OAB 2 vezes, não passei de primeira. Sim, isso é E importante. eu queria falar uma coisa aqui sobre isso, gente, porque assim, eu sempre costumo dizer que o cliente, ele não quer saber quantas vezes você passou. Olha, eu vou olhar pra câmera. Quantas vezes você passou? Quantas vezes você passou? O cliente não quer saber quantas vezes você fez a prova, aonde você estudou, não quer saber as suas notas, ele quer saber se você sabe resolver o problema dele. É isso mesmo. É isso que importa. Porque no fim das contas, quando você para analisar isso, tem um amigo muito querido, o Danilo Schettino, ele fala sobre isso, que o advogado ruim, ele está se destacando por quê? Porque o bom, ele está se escondendo atrás da porta. Então, o ruim, ele se destaca porque ele tem boca, porque ele tem voz. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. É verdade. O cliente, ele vai olhar para você, primeiro, ele vai vir com alguma ideia sobre a sua pessoa, sobre indicação, né? Isso vamos falar sobre indicação, porque tem um Google Ads, né, que traz os clientes pela internet, mas, a princípio, você vai atender o seu vizinho, o conhecido do seu pai. Então, o cliente vai chegar com a percepção de que você
sabe resolver o problema porque alguém te indicou. E ele não vai falar, ô doutora, você se formou lá na USP? Quando você se formou? Não, ele vai chegar com um BO dele, né? Ele falou o BO. Ele vai chegar com o BO. E ele quer saber se você sabe resolver. Vai chegar com então, gente, saiam dessa. Ah, mas eu tô fazendo a prova a 5ª vez. Faça a 6ª, 7ª, 10ª. O importante é você ter a sua carteira e carregar o nome de advogado. E ter o comprometimento com o cliente para resolver o problema dele, né? Sim, porque eu conheço pessoas que estão tentando até hoje. E isso desanima. A gente sabe que desanima, porque essa prova acaba com o nosso Mas você tá vendo porque eu contratei essa menina? Essa menina é demais, gente. Gente, é sério, olha só. Eu também não passei no primeiro exame. Eu tenho 25 anos de advocacia. Dai, você sabe quantas vezes alguém me perguntou em que exame eu passei? Nenhuma. É verdade. Ninguém pergunta. Nenhuma. Quem pergunta é em somos que nós. faculdade? Em que faculdade eu estudei? Nenhuma. Às vezes alguém que é mais próximo, mas porque me conhece de algum lugar. Sim. Ninguém. É isso. Olha, essa mentalidade que você tem, eu não tinha quando eu me formei. Eu demorei a enxergar que o problema, além de você ser uma boa advogada, você está aqui para resolver as dores do cliente. Sim. E o cliente precisa de alguém que o ouça, que o atenda bem, no pré e no pós-atendimento, e que resolva o problema dele. Sim, a parte técnica, né? Você precisa ser um bom advogado, sim, estudar bem, estar bem atualizado sempre. Sim. Mas você precisa resolver o problema dele. Então, eu falo isso para os alunos sempre, não, na sua OAB não vai constar onde você se formou, quando você passou. Não vai constar a nota da sua OAB. Isso é algo seu, é importante para você? Sim, é importante. Então, e nós não precisaríamos estar aqui falando que nós passamos no segundo. A gente poderia estar ocultando ou mentindo e falando, passamos de primeira, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Porque ninguém saberia. Sim. Ninguém saberia. Não. Sim. Mas é importante falar, porque a gente erra, tropeça, e uma hora acerta. Sim, faz parte do jogo. Faz. Então, as pessoas que estão tentando, gente, continuem, tá? Tem muita gente que já atua em escritório há muitos anos e tá tentando passar e se sente péssimo por conta disso. Sim. Tem colegas que falam assim, mas eu não carrego, eu sei fazer tudo, eu sei fazer o processo. Sim. Com excelência, às vezes, né? Eu sou ótima, mas eu não sou advogada. Aí eu falo assim, gente, mas a carteira é só uma consequência, você tem o mais precioso, que é a experiência, a prática. Então não anule isso porque você não passou ainda. Sim, é o conhecimento, vai passar. Você vai passar. É só não desistir, né? É importante que a gente destaque isso aqui, porque tem muitas pessoas que ficam com isso na cabeça. E aí, quando passa, vem aquilo. Ai, mas eu passei só agora. Não, gente, vira a página. Vira a página. Passou, pronto, vida. Acabou. Agora você tem que seguir. Aí são outros desafios, né? Depois que você pega a carteira, né? Eu peguei a minha carteira. É isso. Aliás, eu passei no exame. Eu descobri que eu tava gestante, então eu falei, eu não vou dar entrada agora, eu vou esperar a minha gestação passar. Queria curtir a gestação. Então, eu demorei 1 ano pra dar entrada na minha carteira, que eu esperei a minha bebê nascer. Depois que ela nasceu, quando ela tava com 1 mês, eu fui lá levar minha documentação. Sim. Então, assim, demorou um pouquinho pra mim começar a atuar. Já era pra mim ter uns 2 anos, mas eu só tenho 1 ano e 3 meses. Não, e tem mais isso importante que a Dai tá trazendo pra gente. Às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho, uma coisa boa, no seu caso foi uma coisa maravilhosa, uma bênção, um filho, mas que muda um pouco o rumo das coisas. Muda tudo, completamente. Porque assim, quando eu engravidei, ela foi planejada. É importante falar isso pras mulheres. Ela foi planejada. E aí, eu falei assim pra minha mãe, eu e Renata, a gente quer ter um neném. Aí ela falou, você tá louca? Você não vai engravidar agora. Eu falei, mãe, mas eu sou casada, eu quero engravidar. Ué, já tô casada há tanto tempo. E aí ela falava assim, não, mas você acabou de fazer a prova, você não pode fazer isso. Porque meio que seria um problema. Isso, dar um choque, né? Com a sua carreira. Dá um choque de 220 volts, né? Dá pra gente romantizar. Dá um choque, mas eu planejei ela aconteceu e eu falei, agora eu vou ter que lidar com isso. Então, às vezes, já é complicado você vai quando ajustar você... a rota, né? Isso, quando você planeja. Às vezes, você engravida de surpresa. Sim. E não importa seu estado civil, tá? Às vezes, acontece de surpresa. E tudo bem. Você fala assim, agora, o que eu vou fazer? Eu passei por isso, tá? Você vai ter que cuidar do neném. E aí, quando ela nasceu...
eu falei assim, agora eu vou ter que aprender a ser mãe e a ser advogada, porque as duas coisas eram novas pra mim. É verdade. Só que a advocacia, você tinha 5 anos que tinha estudado. Sim. Ser mãe, não. E é 24 horas, né? Ser mãe. Ser mãe é 24 E horas. não vem com manual, não tem faculdade, não tem prova na OAB, nem na maternidade, né? Não, e assim, eu já tava acostumada com criança, porque minha família tem trocentas crianças, né? Então eu já sabia trocar fralda, essas coisas básicas. Só que quando é seu, eu falo, você não devolve. Ah, é seu. sim. Toma que o filho é É, teu. sobrinho, você leva e você manda embora no final do dia, vai pra sua Vai casa. com a sua mãe. Vai ficar com sua mãe. Agora o seu não, né? Mas enfim, eu dei entrada na carteira e comecei a trabalhar ali com ela em casa. Porque eu Tanto falei é que assim, ela foi na sua entrega de ela carteira, foi na entrega, tão bonitinha. Foi. Fui lá pegar a carteira com ela no colo, porque eu, assim, eu acho que é uma representação da mulher que é mãe. A gente não pode esconder os nossos filhos. Lógico que não. Nós não podemos. Lógico que não. E às vezes a profissão, ela faz você abafar a criança. E não no sentido assim ruim. É porque você vai sendo tomado por ela e se você não coloca a cabeça no lugar, ela engole os seus filhos. Então a gente precisa ter essa consciência de que assim, não é porque quer se exibir. Não, eu preciso levantar essa bandeira porque lógico. existem outras mulheres que têm estão com filhos. filhos. Eu fiz a segunda fase grávida. Eu fui para a segunda fase grávida. Eu ainda não estava com barrigão. Mas eu já representava a advogada ali no momento. A advogada não, a estudante gestante. Então, eu precisava falar assim, não, vou mesmo, eu vou atrás, eu vou fazer. E quando eu recebi a carteira com ela no colo, foi realmente para representar isso, né? Que as duas chegaram, né? As duas chegaram. Isso, as exatamente. duas. E aí eu falei assim, agora eu não posso entrar no escritório. Eu vou ter que fazer sozinha. Verdade. Isso Então, é muito importante. porque assim, Você trazer a sua história. Ou eu ia para um escritório e eu ficava sem a minha filha, e para mim, eu queria muito viver aquele momento. Eu queria muito, assim, ter a presença dela. Então, eu tive que ter uma escolha. E aí cai naquilo de você ver o seu perfil, o que você quer para sua vida. Sim. Se eu tivesse ido para o escritório, CCLT, tava tudo certo. Mas é um negócio de você olhar para si. O que era melhor para mim no momento? Era ficar com a minha filha. Então, eu vou ter que ser autônoma. Sim. Empreender na advocacia. Isso. Né? E Isso aí mesmo. você ia juntar, vamos unir o empreendedorismo na advocacia com a maternidade. Isso. E aí você começou em casa. Comecei em casa. O meu número da OAB chegou em setembro de 2022. No Qual finalzinho é o do número ano. da sua OAB? Por curiosidade. 482 o começo. 482, gente, aqui em São Paulo. Eu não vou nem falar a minha. Vai falar assim, Nossa, porque... mas não é essa. 503. Ela longe. já, Tá olha, já longe. passou do meio milhão. A minha, nem vou falar, que vai parecer que eu me formei há 300 anos. Não. 166, gente. Gente, Ai. assim, não se assustem com o número de OAB. Não, tá? não, se pelo amor de Deus, assustem. senão... Não, porque não assim, se às assustem, vezes fala parece que assim, eu tenho nossa, tem 300 meio anos. milhão de advogados. Gente, nem metade atua, tá? Vamos tirar isso da cabeça. E quem tá atualizado de verdade também, tem né? muita gente que tem, mas Enfim, não trabalha. Até porque você Não compete, importa. você compete com você mesmo. Quem isso. compete com os outros. Isso. E aí, quando chegou, eu já comecei a divulgar, que eu falei, eu tenho o meu número, eu já sou advogada. Claro. Só que não tinha chegado a solenidade. É porque a solenidade... desde que você já é inscrito na OAB, você tem a certidão. Isso. E com a certidão e da inscrição, você já pode Isso. advogar. Aí chegou em setembro, mas a minha solenidade foi só no ano seguinte, em fevereiro. Sim. Aí eu falei, eu não vou ficar 5 meses olhando pro teto. Olha eu lá tenho como que é fazer alguma importante coisa. a força de vontade, eu tenho né? que fazer alguma coisa, porque eu pensava assim, eu não quero mais voltar a ser CLT. Sim, Por depender quê? de alguém. Isso, porque assim, o meu último emprego como CLT foi recepcionista. E eu ganhava lá um salário mínimo. Então, o que eu pensei? Se eu fizer um salário mínimo, tá ótimo, porque eu estou fazendo pra mim. Ainda que eu faça R$1.000, R$900, é pra mim. Estou dentro de casa com a minha filha. Se ela não ficar legal, eu paro o que eu tô fazendo e vou cuidar dela. Sim. Não né? É uma diferença grande. Sim, você tem E flexibilidade. aí, comecei a divulgar no WhatsApp. Falei pra minha Para família, os seus gente, conhecidos. pros seus Primeiro, conhecidos. começou aí. Falei Os pra minha contatos. família, isso, pra próximos. minha família. Falei, gente, pode falar pra Sou todo mundo aí. Sou advogada. Sou advogada, agora eu tô com o meu número, não sei o que, não sei o que. Quando foi em dezembro, chegou o primeiro cliente pra mim. Ah, que linda. Aí eu fechei o meu primeiro contrato. Em que área? Foi na Cível. Foi na Foi na Cível primeiro e uma semana depois chegou o trabalhista. Tá, que é Foi o seu que xodó. é a minha paixão. E aí, eu fechei o meu primeiro contrato. Meu, ela me pagou à vista. Eu fiquei mó assim. Nossa, eu falei, meu Deus! Meu, eu já fiquei assim, Meu né? Deus, tô rica! Eu tô rica! Tô rica. Não, eu fiquei assim, gente, fiquei muito feliz. Por quê? Lógico. Eu já vi muita gente falando assim, quando eu tava estudando pra prova. Ai, tem advogado passando fome. Eu Ai, que também não sei o ouvi. quê, não sei o quê. Eu Sim. falava, fulana, olhe pra você.
Se a pessoa tá passando fome, né? Falava isso como exagero. Eu sei que falava como exagero. Mas você não sabe o porquê que ela tá assim. Existe toda uma história por trás. Sim. Então, eu vou olhar pra mim. Eu falava pra ela, olhe pra você. Ah, porque tem gente que já fez 500 mil vezes a prova. Olhe pra você. Não importa o que fulano fez, não importa o que eu estou fazendo. Não fique se comparando, né? É, a Sim, pior coisa sim. é ser comparar. E aí, quando você ouve essas coisas, você fala assim, advocacia tá uma porcaria. Pra que eu vou sair do meu emprego fixo pra colocar uma coisa pra ser um risco? Esses dias Eu eu não vou ouvi sair. assim, eu ouvi uma pergunta de uma aluna já da minha idade, que tá iniciando na advocacia. Mas, Adriana, você que já tá mais tempo na advocacia, me fala que eu ouço todo mundo dizendo que a advocacia vai acabar. Ai, meu Deus. Aí eu falei, olha, desde que o mundo é mundo, lá, É. lá antes de Cristo, na época Sim. do direito romano, na época dos pretores, é que hoje a gente não estuda mais direito romano. O direito sempre existiu, até porque o direito não vai acabar nunca, e muito menos a advocacia vai acabar. Ela se modifica, se É isso que eu ia falar. reinventa. De acordo com a A sociedade. advocacia É. precisa se reinventar. Mas não é acabar, porque não. a tecnologia chegou, porque a questão era sobre tecnologia, que a sim. tecnologia chegou que ela vai afastar a necessidade do ser humano advogado. Porque os problemas nunca vão Não, acabar. até porque quem revisa o trabalho da máquina é o ser humano. Ou você acha que a máquina tem inteligência emocional? Sim, não. Ela tem inteligência Empatia, artificial. Então, O Não que a tem gente como. precisa estar acompanhando essas mudanças. Isso, né? mas volta no seu primeiro cliente que elas devem estar eu ansiosas para fechei, saber. fechei essa cliente, e aí eu fechei o trabalhista, foi um acordo de... Foi um acordo não, foi uma ação, ela estava grávida. Ah. E aí ela tinha sido mandada embora. Nossa. Você tinha vivido. Não, né? foi vivido Tava- isso. Foi uma coisa assim, até você Sim. fez com uma vontade Sim. assim, né? De, E aí você sabia eu fechei o ano com passar. esses 2 contratos. Aí eu fiquei super feliz. Já né? Porque logo que pegou o número, né? número, Você tava só sem com a o meu- carteira. tava sem a carteira. Já tinha 2 Já processos tinha 2, sem a carteira sem a da OAB. carteira. E aí eu falei, não, fiquei super feliz, né? Fechei esses 2, tudo bem. E aí comecei a falar. Inclusive, um vizinho do meu pai falou assim pra mim: nossa, eu nem sabia que você era advogado, porque eu acabei de fazer um acordo trabalhista. Eu preferia ter feito com você, porque eu te conheço. Aí, tá vendo? Eu me ficaria mais à Que vontade. bacana. E ontem também, ó, pra você ver, gente, nós somos advogados e a gente nem sabe que as pessoas sabem às vezes. Hoje, as pessoas sabem mais lá no meu bairro. Aham. Só que tem uma mulher que mora na minha rua que eu nunca falei com ela. Eu não... Assim, tem pessoas que conhecem ela, mas... Ontem eu entrei no carro, ela chegou no vidro assim e falou assim pra mim: você é advogada, né? Aí eu falei, sou. Aí ela me contou o problema. E eu nem esperava ouvir isso dela. Porque as pessoas vão falando. Começam a indicar para outras por isso pessoas. é importante você trabalhar bem, Com você certeza. atender bem, porque fale bem ou fale mal, as pessoas vão falar de você. Sim. Então, quando eu fechei, eu falei, putz, tô super feliz, né? Tô aqui com a minha filha. E aí foi vindo indicações, fui fazendo parcerias, porque aquilo que eu não faço, eu faço parcerias. Sim. Você não pode dispensar o cliente, tá? Você não pode deixar dispense. dinheiro na mesa, né? Não deixe dinheiro na mesa. Não deixa dinheiro na Faça mesa. parceria. Não pode deixar de na mesa, já dizia nosso mestre Cristiano. Isso. E não, a gente não pode ser advogado esponja, que você quer absorver Não, não tudo. dá, Não não dá, dá. gente. Você não vai ser bom em tudo, tá? Não tem Você não como. tem como. Então, eu faço parcerias, por exemplo, o direito bancário. Eu faço parcerias, porque é importante. Sim. Claro, com pessoas que você confie. Sim. Porque de um lado pro outro, tanto do lado seu passar o cliente, quanto a outra pessoa passar o cliente, é o nome de um dos dois que vai estar na mesa. É verdade. Então, precisa ser uma pessoa de confiança, que você sabe que vai trabalhar bem, que vai atender bem. Sim. Porque senão ela vai sair falando mal. Olha que Sim. interessante. No mesmo escritório, a gente tem trabalhista e previdenciário. E aí, essa semana passada, né, Dai? Dai, eu não consigo fazer. Você pode me ajudar? Pode, olha lá. E essa conexão, isso é muito importante. É. Não é porque eu tenho um escritório de trabalhista, você tem outro, a Adriana tem outro, Sim. que somos concorrentes. Não. Não, pelo Nós somos contrário. o quê? É uma teia de parceria, É. de conhecimento, que uma ajuda a outra. Com qual propósito? Atender melhor esse cliente. Sim. E Né? crescermos, E crescermos crescer. juntas, né? Sim. Acho que chegou o momento de pararmos de olhar, de nos olhar como concorrentes, Adversários. adversários, Não. adversárias, né? Principalmente entre as mulheres existe muito isso. Infelizmente. Infelizmente, eu acho que hoje em dia as pessoas estão se olhando com mais, com um olhar mais, fala-se tanto na sororidade, Sim. que é a questão da rede de apoio entre as mulheres, mas você olha mesmo a sua companheira, a mulher que está do seu lado como uma parceira? Você olha Sim. ela com empatia ou não? Olha ela como uma concorrente e só sabe criticar e julgar? Porque Então isso é importante. esse pessoal sempre vai ter.
Não, né? sempre vai existir. Sempre vai ter. Então, esses dias uma colega chegou em mim e falou assim, nossa, Day, eu tô me sentindo tão mal, porque assim, eu não tô me vestindo como deveria, porque eu não consegui dinheiro pra comprar as roupas. Mas eu já ouvi comentários sobre mim em relação a isso. Eu falei, amiga, não se importe. Não se importe e se afaste de pessoas assim. Ah, sim. Se afaste, porque gente, pra quem que você empresta o seu ouvido? Pra quem que você empresta os seus olhos? É muito importante isso. Em quem, assim, perto de quem que você tá. Então, você tem que fazer essa sondagem. Porque senão, você vai ficar perto de gente que não tem nada a ver. E na advocacia tem essas pessoas. Toda profissão tem essas pessoas. E você vai pro buraco. Tempo. E tudo tem seu tempo. Não, tudo tem seu tempo. Imagina. Se você só tem uma calça jeans, use essa calça jeans. Mas atenda o seu cliente da melhor forma com essa calça jeans. Sim. Ele não vai olhar sua roupa. Aliás, ele vai olhar no sentido de você estar Você bem precisa vestida. estar bem vestida. Mas não quer dizer que você tem que estar de Louis Vuitton, da cabeça aos pés, não, gente. Não tem nada a Tá ver. com o cabelo penteado, arrumada. Isso, você tem que estar apresentável. Isso, Mas sim. quando você demonstra que você sabe resolver o problema, você ganhou o cara. Sim. Ele vai falar Precisa de você ser pra todo mundo. empática, tratá-lo bem. Olha, Não eu é? mesma, tem vários clientes. Ontem mesmo, gente, eu fiz uma audiência lá na Barra Funda que eu nunca tinha visto o cliente. Ele foi indicação. Ele foi indicação de uma pessoa que não me conhece pessoalmente também. Só Então, assim, virtualmente. é indicação da indicação. E quando ele veio pra mim, ele falou assim, doutora, você resolveu o problema do amigo meu e eu sei que você vai resolver o meu também. Então, eu Olha, preciso que ele você já- me ajude. Ele já veio com o Prova marketing social. feito. A Isso. prova social. Entregando porque o eu- problema nas suas mãos, sabendo Sim, que você era competente sim, pra e resolver. ele nunca tinha visto se eu sou despenteada, É. se eu ando arrumada, ele Se nunca tinha você visto. é Mas a minha competência isso, fala mais aquilo, alto. é isso mesmo. É isso que a gente tem que colocar no coração. A sua competência fala mais alto, ela chega primeiro do que você. É isso A mesmo. competência sempre vai chegar antes que a sua aparência. É. Mas a aparência, tá falando que a aparência não é importante? Não, Não, gente, é ela é importante. importante. Mas Mas existem... tudo no seu tempo. Sim, tem Tudo muita no seu gente tempo. que é linda, da cabeça aos pés, que é uma porcaria de advogado. É. Então, não é, a gente É não pode verdade. só pesar só por um E lado. que trata as pessoas muito mal, Mal. que não sabe tratar nem... Sim. Com arrogância, Sim, né? com Arrogância, sim, não pode. não. Então, Não. a gente tem que saber dosar ali, encontrar o equilíbrio, né? Então, quando as pessoas começaram a me indicar, eu falei, isso aqui tá dando certo. Lógico. Tá dando certo, pra que eu vou me enfiar no escritório? Não então. diminuindo quem faz isso, tá, gente? Mas Lógico. pra que eu ia fazer isso se eu estava conseguindo fazer o que eu ganhava como recepcionista? Não tinha Isso, sentido. e conta para as nossas seguidoras aqui, que já no primeiro ano, então, quanto mais ou menos você tirava, só para elas terem uma ideia, que a advocacia autônoma, da forma como você começou na sua casa, deu certo. Eu comecei atendendo em casa, e aí as pessoas que eu conhecia, né, a Adri, o Dr. Sidney, eles falavam, pode vir no meu escritório atender pessoalmente, quando você precisar. Então, eu fazia de tudo para fechar ali no online. Se a pessoa quisesse me ver, e ainda que, às vezes o conhecido, ele quer te ver. Sim, ele quer claro. conversar com você pessoalmente. Então, eu ia no escritório. Mas a maioria foi eu fechando da minha casa. E aí, eu fazia um horário. Não, eu vou levantar tal hora, eu vou trabalhar até tal hora. Aí eu paro, dou banho na minha filha, dou almoço pra ela, coloco ela pra dormir, depois eu volto. E quando ela tava acordada, eu trabalhava com ela ali brincando. Então, você tem assim que... Primeiro, mapear aonde você está. É importante reconhecer aonde você está e aonde você quer chegar. sim. Isso foi a minha realidade. Então, eu costumo falar que mesmo se eu não tivesse tido ela, eu não ia trabalhar no escritório. Eu ia empreender. Sim. Porque é o meu perfil. Sim. É o meu perfil. E essa semana eu conversando com uma colega, ela falou assim, Dai, ela é assistente. E Assistente jurídica. ela vai receber uma proposta para ser advogada. Aí ela falou assim, Dai, o que você acha dessa proposta? Você acha que é viável para mim? Eu falei, amiga, você tem que ver se é o seu perfil, ser funcionária. Sim. Então, é importante a gente... E tudo bem, a gente né? vê A isso gente que eu ia não falar, tá e tudo criticando. bem. É. Não, né? o importante é você ver o seu perfil. A partir do seu perfil, você traça o que você vai fazer. Tem pessoas que Porque- têm esse perfil e se realizam dessa forma. Porque a advocacia E tudo autônoma, bem. ela vai exigir de você um monte de coisa. Sim. Que Vai você vai exigir- trabalhar um monte Sim, também. Sim, vai exigir Fora coragem. de horários normais. Sim. Não é, Sandra? O ônus e o bônus é nosso, né? De que a gente trabalha pra caramba. Sim. É, em qualquer A horário. chefa que diga, né? A chefa que o diga aqui. Imagina, gente. É, porque sempre tem. Trabalha de madrugada, sábado, domingo. Não tem horário. Não, tem horário. E aí, você precisa traçar o seu perfil. Então, quando eu vi o meu perfil, eu falei, é isso aqui. Eu não sirvo mais para ser funcionária. Sim. Né? Não que, nossa, eu sou maravilhosa e não posso me subordinar a alguém. Não, gente, eu me subordino às pessoas. Eu tenho uma parceria com a Sandra, eu me subordino a ela, porque o cliente é dela. Ela que vai conversar comigo, que não sei o quê.
Quando eu faço uma parceria com ela, que o cliente é meu e a matéria é dela, eu me subordino a ela, porque a matéria é dela, ela que tem o conhecimento. Sim. Não vou ficar supeitão, porque o direito bancário eu não sei bolhufa. Não adianta eu querer, sabe? Não, mas eu sou... Ai, gente, para, baixa a bola. Né? É uma equipe, é esse sentimento. É uma equipe, Sim, por isso que é uma equipe. parceria. Por isso é uma parceria. Então, primeira coisa, você tem que ser humilde pra tudo. Qualquer coisa que você for exercer, Com você certeza. tem que ser humilde. Se for pra dar carteirada, a gente vai dar. Mas na educação, Não, até pra dar carteirada, a gente é humilde. É verdade. Porque você fica assim, não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque não tem Não há necessidade, Só que às vezes tem necessidade, você Às tem que vezes ser ríspido. tem necessidade de se impor, né? Sim. Que a gente também não vai ser Sim. submisso às Sim. pessoas. Óbvio que Não, não. mas com Precisa educação, ser com educação. né? Então, quando eu tracei o meu perfil, eu falei, é isso aqui. Então, eu vou seguir e eu sei que vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. Então, hoje, as colegas que estão assistindo a gente, se você está sendo autônoma, abrace isso. Daí eu tô fazendo aqui e eu vi que não é pra mim. Eu acho que eu vou voltar pro escritório. Volte! Não tem problema. Não tem problema. Né? Você não precisa fazer nota de repúdio que você tá voltando pra CCLT. Gente, isso não é motivo de vergonha, tá? Vergonha é você prejudicar a vida dos outros. É verdade. Né? Então... E ser E antiético. assim, e ser feliz, né? Lógico. Que a gente precisa ser É verdade. feliz. Sim. Se você é feliz empreendendo, legal. Se eu sou funcionário, eu prefiro ser funcionário, tudo bem. Porque tem pessoas que vai ter o perfil de ser funcionário. Sim, tudo Porque bem. E tudo bem. Ser o A pessoa tá autônomo vai feliz. exigir que você dê a cara pra bater. Né? Ser advogado já exige isso. Sim. Mas quando Por si você só. empreende, é mais ainda. Porque o risco do negócio e o sucesso é todo seu. É. Deu certo? Ai, foi minha advogada, maravilhosa. Deu errado? É assim competente. Não, que o cliente não vai falar isso, né? Mas assim... Às vezes fala. Mas o risco é seu. Às vezes Então você fala. precisa ver... e assim, aceitar, sabe? Não, mas eu tenho esse perfil, mas eu quero ser empreendedor. Então invista nas qualidades que você precisa, Sim. gente. Tudo é possível. Invista no seu escritório, invista no seu Isso, conhecimento. isso. Invista nas parcerias, Sim, né? sim. A Daiane é a minha parceira da área trabalhista e previdenciária. Em previdenciários, fala, nossa, Adriana, mas tem 25 anos de formada. Eu não entendo nada de previdenciário, gente. Os alunos vêm fazer pergunta de previdenciário e falam, gente, não é minha área. Sim. Por que as pessoas acham que porque a gente fez direito a gente sabe tudo? Não tem como, Por causa não é dos minha advogados área. generalistas. Não. Sim, criou o Minha molde área na cabeça não é das essa, pessoas. é civil e trabalhista, mas é civil e trabalhista pela reclamada. O civil reclamante, eu sempre trabalhei para empresa, então geralmente eu faço ali o trabalhista pelo lado da reclamada. O reclamante, eu tenho passado para DAI, vou continuar passando para DAI. O previdenciário é todo dela. Como diz às vezes a gente tem o colega, o Cristiano, ele fala assim, se me der um negócio previdenciário, não sei se eu tenho que ir no correio, na farmácia, protocolar. É tipo isso, e tá tudo bem. Eu não Sim. sou previdenciarista. Sim. Eu não sou previdenciarista, eu não vou ficar dando informação errada, enrolando o cliente, não. Olha... senhor, eu tenho uma excelente advogada, parceira, previdenciarista que trabalha na minha equipe. Estou direcionando o senhor para ela. Uma excelente cliente- parceira que atua na área de direito bancário. Estou direcionando Sim. para ela. Então, assim, Sim, o cliente isso. não vai ficar. Ele vai continuar com você, né? Vai. Porque ele vai ter, vamos dizer, a confiança na Sim, advogada sim. iniciante, mas vai saber que ela trabalha numa equipe. Sim. Isso que é legal, Ele gente. continua Sim, porque no ninguém- nosso na nossa escritório, na rede. nossa rede Sim. de Então, eu nossa acho que é equipe. importante a gente frisar isso aqui, de você pegou a sua carteira, você ver o seu perfil, pra onde que você vai, o caminho que você vai traçar, porque aí quando você traça pra ser funcionário, você vai seguir uma coisa. Pra Sim. ser autônomo, É outra. você vai seguir outra. Então, é importante você ter essa visão de campo, né? É. E principalmente a pessoa que já tá em um escritório, tem muita gente que é assim, ela já está em um escritório e ela quer ser autônomo. E aí, como que eu saio? Porque eu Isso, dependo acho que isso é desse importante, valor. que as pessoas Esse valor que me sustenta. Você tem até amigas nessa Tenho posição amigas nessa que você já situação me também. contou que Então, te o questionam. que a gente precisa ter assim, de visão em relação a isso? Eu quero empreender, então eu vou fazer uma reserva, né? Eu quero... Eu tenho amigas que ela já tem até o escritório aberto. Só que ela só vai lá depois do fim do expediente, porque ela tá no outro que ela é Sim, registrada, não que paga as consegue contas ainda. dela. Sim. Então, de duas uma, ou você faz uma reserva de emergência de 6 meses ali para pagar as suas contas e pagar o aluguel do escritório, e aí você sai, ou você começa a pegar muito caso para fazer um volume e te trazer uma segurança para você já sair.
Mas é importante que você faça algo que você tá feliz pra fazer, porque tem gente que fica doente no escritório. Fica, não, e é verdade, começa a afetar a saúde. Sim. Então você precisa... E assim, isso amarra a pessoa, né? Porque quando você empreende, você tem liberdade pra fazer curso. Pra fazer curso. Mas é uma decisão difícil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Eu passei por isso, não é fácil. Não é fácil. Não é. Mas se você tem uma rede de apoio, né? Que é o nosso projeto, levar esse apoio para essas novas advogadas. Se você tem essa reserva financeira aí de meio ano... E a maioria não vai ter. Então, não vai ter. mas por isso que precisa planejar antes. Sim. Acho que o grande... É o planejamento. É o planejamento. Sim. Então, daqui 1 ano eu vou atuar... full time no meu escritório. Então, a partir de agora, eu vou consumir algo na internet, fazer cursos que vai me direcionar para isso. Sim. Eu vou fazer uma reserva financeira. Isso. É um E planejamento. Não é só na planejamento. advocacia. Tem gente que é servidor público, Sim. que tá tendo dificuldade de transição porque não tem reserva de emergência. Sim. E ele quer advogar. Eu vejo muita gente falando disso também. Então, não importa aonde você tá, mas você tem que ter um planejamento, você tem que colocar suas contas na mesa. Em quanto tempo você vai conseguir fazer um valor que seja seguro pra você atuar sozinho. Pra você, pra sua família, que as Isso, né? Porque a gente não sabe se a pessoa é solteira, se ela mora sozinha, né? Ainda que você tenha um cachorro, você vai ter gasto. Sim. Né? Claro, Sim. Não pode fazer as coisas assim de sopetão. Não, você tem que traçar. com base na emoção. Mas aí é empresária da advocacia. Sim, Começa daí já. É uma visão Né? empresária. É empresária. Que a faculdade não ensina. Que a Não. vida ensina e que a vida exige que a gente tenha, né? Sim, que a gente sim. vai aprendendo Então, ali no dia a dia. o que eu tenho traçado foi isso, ver o meu perfil e tocar e falar, vai dar certo. Tem meses que você faz um pouco menos, tem meses que você faz muito mais, tem vezes que você faz menos, mas sempre falar assim, não, se eu fizer, por exemplo, R$2.000, tá ótimo. No mínimo. Sim. Porque eu estou acostumada a viver com isso. O que também acontece muito? O pessoal já quer ganhar 30 mil no primeiro mês. Sim. Gente, quer fazer... pelo amor de seria Deus. bom. O pessoal quer vai. fazer 6 em 7. Vou 6 fazer dígitos. 6 em 7. Ai, seria bom. Peguei a carteira e eu vou fazer 6 em 7 amanhã. Faz 6-0. Ai, Gente, Ai, que para. delícia, gente. Gente, não vamos delirar também. Vamos botar o pé no Tem chão. que botar o pé no chão. Ô, gente, pelo amor de Deus. Vamos... Você tem que ter Põe o essa pé no consciência chão, de né? falar assim, se eu fizer 1.000, É ainda possível que ganhar fosse dinheiro e 500 ganhar reais, dinheiro é legal, mas vamos Sim, botar o pé no chão. ainda que fosse R$500, é o dinheiro da sua advocacia, cara. E assim, É seu, É seu, é seu. fruto do seu trabalho. Sim. Aí você fica, por exemplo... Que vai o trazer que eu outros falo- clientes. O que eu... Até o Reels que eu gravei, que eu coloquei no nosso perfil, sobre a comparação. Aí você olha pra alguém e fala assim, nossa, mas a pessoa já ganha 30 mil. Gente, mas a pessoa tem 50 anos de experiência. Sim, pois É óbvio que ela tá ganhando 30. Mas assim, ela começou. Sim. Começou lá atrás também. Lá atrás Sim, também. Mas É o verdade. pessoal olha pro hoje. Né? Esse que é o problema. Então, olhe como uma admiração. É a questão uma da inspiração. comparação de novo, De né? novo, É. de Não, novo. se você fizer 500 É reais, legal tá se certo. comparar com as histórias bacanas, óbvio, mas você tem que entender que cada um tem a sua história. História. Sim, Só- e é. outra, Precisa a caminhar. maioria dos colegas que tá assistindo, com certeza, era CLT igual eu. Ou você é recepcionista, ou você tá no Ou RH. você já fez um estágio ou você e tá no- ganhou Isso. bolsa, auxílio. Gente, o herdeiro é uma exceção. Né? A verdade. pessoa que ela entra gente, eu vou derrubar o microfone. A pessoa que entra nesse mundo jurídico já com uma vida que a família vai montar um negócio pra ela, é exceção. A Sim. gente tá falando da maioria que é igual eu, começou igual eu. Verdade. Então você tem que olhar e falar assim, não, se eu fizer 500 reais, vou soltar fogos. E eu lembro que quando foi no final do ano, eu falei, eu vou comemorar. Eu vou comemorar, porque tem eu que fechei 12 comemorar contratos. cada pequena vitória. Exatamente, eu fui lá, comemorei, fui sair pra jantar, porque a gente tem que fazer isso. Lógico. Você lógico, que tem que entregar o seu valor. É. Então, não fique olhando demais, não, mas eu queria fazer 5.000. Tudo bem, mas você vai chegar no 5. Mas Lógico que antes de vai. chegar no 5, você vai chegar no 1, No no 2, mil. no Isso, 3, no é 4. isso. Não tem como chegar em 100 mil. Sim, fique Sem feliz. chegar no 5. Fique feliz E daqui com a o que pouco você você tá com uma fazendo. carteira de clientes, né? Aí você fica sem braço. Aí chegou outro problema. Gente, a Dai já tá. Já tá em nessa 2 fase. anos, ela já tá chegando nessa fase. Ó, Ela é a gente tá incrível. em maio, fevereiro, março, abril, maio. É 1 ano e 3 meses que eu estou aí desbravando essa mata. Essa mata da advocacia. Essa mata. E assim, eu sempre tive esse perfil de... eu sempre fui encorajada pelos meus pais. Isso é excelente, Então, eles né? trabalharam isso muito em mim.
E aí, quando foi pra mim dar as caras, eu falei, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada. Lógico que não. Então, se for pra ser, vai ser. E fui. E tem dado certo. Eu tenho conseguido fazer valores legais por mês. Se eu faço 4 mil, 3 mil, pra mim tá ótimo. Tá ótimo, porque eu comecei agora, tá tudo bem. Se eu fizer 15, 10, tá ótimo também. Isso só tende a crescer, né, E só Dai? tende a crescer. E fazer a confiança do cliente, né? Os clientes têm confiado, a gente tem feito parcerias. Sim. E aí chega uma hora que você fala assim, fico sem braço, né? É lógico. Então, agora que eu preciso ter... Isso é tão legal, né? Você ter enxergar isso tão nova na advocacia. Ter uma visão de empreendedor. Então, fiquem em eventos que ensinam o networking, né? Como o networking é importante, gente. Isso aqui é tudo fruto de relações que foram feitas, algumas recentemente, com a Sandra, mas umas mais lá atrás, comigo, com a Dai. Então, preserve suas relações interpessoais, porque são elas que vão trazer frutos, não só profissionalmente, mas pessoais também, óbvio, na amizade, mas profissionalmente, principalmente, né? Perto de quem você está. Esteja em eventos que a somam. ambiência. Sim. É a nossa ambiência, como diz o Cristiano, nosso Esteja querido em eventos Cristiano. que ensinem sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, porque isso é importante. Saia da caixinha do direito. Não, sai da bolha. Caixinha, sai sai da essa bolha, porque senão você não cresce. Fura a bolha, é isso Fura mesmo. a bolha, senão você não porque cresce. não é só a técnica, a parte técnica do direito. Não, que vai fazer isso você aqui que a crescer. gente tá falando é uma das abas que exigem da advocacia, né? Que a advocacia exige de nós. Tem um lado técnico que você tem que estudar, você tem que ser aplicado, mas isso que a gente tá falando de você desbravar, de você escolher o caminho que você vai seguir. As outras habilidades. As outras habilidades. E você trabalhar em cima disso. Porque a advocacia, gente, ela tá saturada pra quem é ruim. Pra quem é ruim no sentido de ser mau caráter, mau profissional. Pra quem não se interessa por nada, pra quem não tá nem aí. Se veio uma nova tecnologia, pra quem fica, ai, chat GPT, que bobagem. Ai, inteligência artificial, eu não, eu, hein. Ah, então tá bom, não, fica ela aí. Não quer pagar o preço. Fica aí no seu mundo. Ela só quer receber, Se ela você não acha quer pagar que o preço. você tem o seu mundo, não vive quer no aprender seu. novos nichos de Não mercado. quer aprender, acha Você vai ter que sangrar. Tem que sangrar. Você vai ter que sangrar. Adorei essa frase. Ela é pesada, mas ela é verdadeira. Vai ter que sangrar. Aí a pessoa quer chegar no horário de 30, 40 mil no mês. Deitada na rede. Deitada na rede lá, tomando suquinho. Para, gente. Você vai tomar... Aqui ninguém é herdeira, então a gente sabe bem como é o negócio. Não, e ainda todo mundo sangra bastante todo dia. Não, e ainda... Mais de 12 horas. A chefa aqui... A chefa aqui, eu digo, essa aqui, gente, pelo amor de Deus. E ainda que você fosse... Ainda que você fosse herdeiro, se você não tiver isso, você quebra o negócio. Tem mais essa, que é o que acontece muito. A família estrutura verdade. toda uma empresa. Aí vem o boca aberta e vem estraga os tudo. herdeiros que acham que podem administrar deitado na rede e quebra a empresa. Tudo. Então, é essencial isso, gente. Assim, façam isso. Escolham seu caminho, trace para onde você vai, se você vai ser autônomo, se você vai ser CLT. Sim. Mas invista nisso. Você pode dar certo de qualquer lado. Com certeza. Desde que você seja aplicado, que você faça o que precisa ser feito, que você não espere as coisas cair do céu, porque não vai cair para ninguém. E essas palavras, né? A gente vai ter que encerrar, né, infelizmente, gente? a gente vai ter que Essas lindas encerrar. palavras Espero que eu não dela. tenha esquecido de falar nada. E assim, A gente vai fazer um outro depois. E assim, já vamos colocar, né, meninas, que assim, nós estamos planejando algo bem legal que vai acontecer agora em junho. Então a gente já começa Já pode falar a o nome? Não pode. Pode, Pode. tudo aqui pode. Ela só deixou, a gente fala. Porque aqui é todo mundo ansiosa. Nós vamos realizar o primeiro encontro com elas presencial em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então vocês vão ser convidadas Todas logo convidadas mais. já. E assim, a gente já tá no fechamento. As palestrantes já confirmaram. Então, a gente Vai só ser tá muito fechando bacana. os últimos itens aqui que a gente vai começar a divulgar. Então, você já vai ser a nossa primeira convidada. Venha conversar conosco, pessoal. A gente adora conversar, né, Não, menina? quase nada. A gente nem gosta nem de fala. falar. Não, A gente fica olhando o relógio aqui, porque senão a gente passa. Fica olhando aqui, senão o pessoal daqui da agência expulsa a gente. Tá bom, gente? Muito obrigada, muito Dai, obrigada. Dai. Você é Eu que incrível. Eu agradeço. tenho muito orgulho de você. Te amo muito. Eu também, Eu gente. te amo Agora eu vou muito, chorar. muito. Só queria falar a última coisa pra todo mundo. Gente, toda árvore um dia foi semente, tá? Não tenha vergonha de ser semente, não tenha vergonha de ser regada, não tenha vergonha de ser podada. Você precisa ser semente pra ser uma árvore. Então, vamos
vamos tocar que as coisas vão Nossa, dar que certo. lindo! Agora tá até no meu status. Dai filósofa, linda, maravilhosa, só vai crescer cada Amém. vez mais. Gente, olha, eu E torço a muito gente por vai estar você, do lado, viu? e a gente vai estar do lado pra aplaudir cada vez mais. em Porque a pé, gente né? torce, e isso é bonito. A gente torce uma pela outra, e isso que faz a gente crescer juntas também. Verdade. Tá bom? Muito obrigada, Adriana. Obrigada, muito obrigada, Sim. Dai. Obrigada. E Obrigada. fique com a gente, comente nesse post, comente no nosso Instagram. A sua opinião é muito importante pra nós, Com tá bom? certeza. Indique para suas colegas, advogadas. Verdade. Dá aquela força pra gente, Dá né? uma forcinha pra gente. Dá um que a- biscoito. Tchau, gente. Tchau, até a gente. próxima. Até mais.